Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e, passando, os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos sentar, por gentileza. Meus caríssimos irmãos e irmãs aqui na Igreja Matriz de São Sebastião de Aperibé, aqueles que nos acompanham em casa. Quero saudar o nosso vigário-geral, Monsenhor Leandro, Padre Valdemir, nosso pároco. E aqui estou também para celebrar com vocês a Páscoa desse nosso irmão, Padre Luiz Carlos, que na sua simplicidade, na sua maneira discreta de ser, como dizia um dos bispos pregadores, lá agora em Aparecida, no encontro nacional que terminou na semana passada, o sacerdote, ele é aquele que através dos pés do sacerdote a igreja vai crescendo na vida e na sociedade. Os pés dos sacerdotes. E o Padre Luiz, na sua maneira simples de ser, ele foi um distribuidor de bênçãos e de graças. Eu já o conheci aqui em Aperibé, no tempo que o Padre Maurício foi pároco aqui, e depois disso ele foi um dos meus colaboradores lá em Varriçai. Por lá fiquei 13 anos, saí agora em dezembro, iniciando uma nova paróquia em janeiro, e ontem mesmo, por coincidência, eu lembrava o Padre Luiz Carlos na sacristia, antes de uma missa. Meus caríssimos irmãos e irmãs, a certeza que nós devemos ter é que o Senhor virá. E estamos preparados para a hora em que Ele bater a nossa porta, porque não sabemos nem o dia e nem a hora. E o mais importante, quando nós perdemos um sacerdote, e o Padre Valdemir dizia agora, o Padre Luiz já com seus 71 anos, nós devemos olhar para a sua vida, para o seu trabalho, para o seu exemplo de sacerdote, como aquele homem que amou a igreja e se entregou por ela. Por isso que é muito importante a nossa oração pelo sacerdote, seja ele quem for, dizia São José Maria Escrivá. O padre, seja ele quem for, sempre será o Cristo. Porque às vezes, meus caríssimos, nós podemos cair no modismo de acharmos que os padres da onda, da moda, são os mais importantes. E não. Os padres às vezes idosos, os padres às vezes esquecidos, aí está, acima de tudo, a força da igreja. E que nós, como comunidade, somos chamados a amar, a colaborar com eles e a rezar por eles,
não só na sua morte, mas também na sua vida. Hoje, eu com 21 anos também faço experiência de conviver com um padre emérito, idoso, como era o padre Luiz, emérito também. E às vezes Deus vai nos falando nessa vida, pela simplicidade da vida do sacerdote, meus caríssimos irmãos e irmãs, e nos chamando para uma reflexão e para uma conversão como sacerdote de como tem sido o nosso ministério pastoral, de como tem sido o nosso ministério pastoral. Então, em nome de nossa diocese, aqui está o nosso vigário-geral representando o nosso bispo diocesano, a nossa gratidão por todo o tempo que o Padre Luiz pôde colaborar, não só comigo, mas em nossas paróquias, nas paróquias de nossa diocese. Fico feliz porque, através de mim também, muitos outros padres puderam chamá-lo para celebrar em suas paróquias. Me passa o telefone daquele padre, seu amigo. Eu passava e os padres chamavam. No início o Padre Luiz chocava, né? Com a sua maneira de ser, a sua maneira de falar, a sua maneira de brincar. Mas logo depois o povo se afeiçoava a ele e amava ele. Como agora lá no Varriçai, por exemplo, quando eu comuniquei logo pela manhã, o povo lá chora porque ele partiu, porque se afeiçoaram na figura do sacerdote. Essa é a melhor maneira, meus caríssimos irmãos e irmãs, de convivermos com o sacerdote. O padre não é um anjo, o padre não é algo longe de nós, mas o padre é aquele que vai conviver no nosso meio e, através da sua simplicidade, vai viver o sofrimento e a alegria do povo. Assim foi o Padre Luiz. Então, nós queremos louvar a Deus pela sua vida, pelo seu sacerdócio, até mesmo no escondimento às vezes, né? Sem nenhuma propaganda, mas o sacerdócio da igreja, a sua fidelidade à igreja, a sua comunhão com a igreja. Em momento algum ele esteve fora da igreja, mas em comunhão com a igreja, como no final nós vamos ler as mensagens aí dos bispos, do nosso e do bispo dele, de Paracatu, que hoje chama-se Dom Jorge, já foi comunicado, mas ele estava cuidando de um outro padre em Brasília. Então, queremos louvar a minha gratidão por ele, ter me ajudado tanto. Fiz o que pude fazer por ele e ensinei o meu povo naquela época lá a amarem ele como ele era, do jeito dele, da maneira dele ser, da maneira de como ele vestia. Assim nós devemos olhar o sacerdote e não querer enquadrá-lo na nossa maneira de ser. Cada um tem um jeito de ser. Quer usar batina, usa. Quer usar o clésima, usa. Não quer usar nada, não usa. Mas é sacerdote igualzinho a nós, igualzinho o Papa, igualzinho o bispo. Então nós louvamos a Deus e que o Senhor, o bom pastor, possa acolher o Padre Luiz e dar a ele a recompensa merecida pelo que foi e pelo que distribuiu aqui na terra, as suas graças, os seus sacramentos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para